E aí, pessoal, encerrada a janela, o que podemos falar dos bastidores, as tentativas do Grêmio, os reforços efetivos. E agora, Renato, é ou não é suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta da hora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, acendedores de fogo, Sandero para o seu churrasco, para a sua lareira, você tem Sandero. Isso aqui é mágico. Na descrição do vídeo, o site, compre Sandero. Vai chegar, vai botar no meio do carvão e resolver o problema, não vai te sujar. Ah, mas e a lenha vai pegar? Pega na lenha. Sandero, acendedores de fogo Sandero, tá aqui o parceiro. Gente, encerrou. Encerrada a janela de transferências, de chegadas. O Grêmio tem o grupo definido. Teremos saídas? Sim, teremos saídas. Mas, de chegada, estamos definidos. E aí é óbvio, primeiro que nós temos que colocar tudo nesse momento nessa grande panela e discutir as coisas que foram tentadas, que a gente acabou tendo informação no curso do tempo, e que agora nós podemos definir como encerradas. O Grêmio, por exemplo, tentou o Coronel até minutos atrás. E o Grêmio tentou nomes grandes também. O Grêmio não deixou de tentar o Michael todo o tempo. O Grêmio tentou até o Lucas Moura. O Grêmio olhou o Alexis Sanches quando estava naquele problema com o Soares. O Grêmio esteve forte, sondando muitas, mas muitas frentes pesadas, importantes. E o Grêmio acabou contratando jogadores praticamente para todas as funções, muito mais até do que o presidente Alberto Guerra havia prometido. O presidente Guerra sempre disse o seguinte, de 1 a 3. O primeiro foi Iturbe, depois de Iturbe, Luan, depois o centroavante João Pedro, depois disso Rodrigo Eli, o zagueiro, depois um atacante de lado promissor, Bessosi, ou Bessosi, argentino, Kaique, o goleiro, que surge em cima de uma necessidade que acabou até o Grêmio tendo que com urgência buscar, e isso também incomoda um pouco, porque o Grêmio tem que planejar isso antes. Todo mundo havia dito que o Breno sairia. Esse canal aqui fala há 6 meses nisso. A partir do momento em que o Breno conseguiu o passaporte comunitário, este espaço aqui, todo o tempo disse, ele vai sair na janela. Ele vai sair no meio do ano. Pois o Grêmio, no último dia, foi até Erechim buscar o goleiro. Que nós vamos torcer muito. Nós vamos torcer muito. O Grêmio perdeu 2 goleiros e trouxe um do Ipiranga de Erechim. Eu vou repetir, que nós vamos torcer muito para que dê certo. Até porque a gente torce para todos os jogadores do Grêmio darem certo. A pergunta que fica a partir de todo esse movimento, que encerrou com alguns reforços importantes, que eu particularmente gostei do João Pedro, gostei muito do Luan, gostei muito do Bessosi, acho que o Rodrigo Eli vai ser titular, gostei, nomes bons, nomes de crescimento, nomes não tão caros, tem todo um processo legal. Os nomes fortes do Grêmio na temporada foram lá no início. O Grêmio contratou com o Kaique, desde o início do ano, 19 jogadores. O Grêmio tem um grupo totalmente novo. Considerando também os jogadores jovens que subiram esse ano, o Grêmio tem um grupo totalmente novo. E isso indica também que a gente tenha muita paciência para cobrar títulos gigantescos. O Grêmio voltou da 2ª divisão. Mas, em meio a essa discussão, o técnico Renato, logo depois do jogo contra o Bragantino, ao cobrar substituições, contratações da diretoria, o técnico Renato utilizou a seguinte expressão: com esse grupo nós não vamos ganhar nada. Aquilo mexeu forte com os dirigentes, porque eu, inclusive, fiz uma crítica, porque o Grêmio
mal ou bem, o Grêmio tem Soares no seu grupo. E não existe nenhuma contratação no futebol brasileiro maior que Soares, maior que Luizito Soares. Então, ali eu, de alguma maneira, me incomodei também. Mas vieram jogadores indicados, jogadores que o Renato pediu, jogadores que foram avaliados pelo CDD. E agora nós podemos falar o quê? Este grupo do Grêmio pode ou não ganhar alguma coisa. É evidente que o Grêmio tem um jogo de altíssima dificuldade, que é o jogo contra o Flamengo, você vai fazer 3 gols ou 2 e ir para pênalti. Evidente. Terrivelmente difícil. Mas tem o Campeonato Brasileiro. 22 jogos para tirar 13 pontos. Esse é o contexto do Grêmio nesse momento. E mais Palmeiras e mais Flamengo. Esse é o contexto que o Grêmio se encontra hoje. E a pergunta que é imperativa: podemos ou não? Uma vitória neste momento do Grêmio num título brasileiro seria mágico. Mágico. Imaginem vocês o Grêmio conquistando o título brasileiro. Seria de uma mágica sem nome, fantástico. E eu acredito que o Grêmio possa ter essa ambição, sim. Mas a pergunta, ela não é respondida por nós, ela é respondida muitas vezes pelo Renato. E eu tenho muita curiosidade em ouvir se essa janela, ela é o suficiente para a gente enfrentar com vontade, com confiança ou não. Que Grêmio nós vamos ter daqui para frente? Teremos uma nova escalação do Grêmio? Que Grêmio nós vamos ter? Esse, para mim, é um ponto fundamental do que nós estamos avaliando. E amanhã, durante o dia, nós vamos, por exemplo, fazer a cobertura do jogo treino do Grêmio, já podendo ver alguns jogadores aí que foram contratados. Nós vamos à noite fazer uma avaliação muito forte, vamos fazer uma live especial amanhã a partir das 21 horas, lá do Barril Pub, lá na Zona Sul de Porto Alegre. Conto com a presença de todos vocês, vamos fazer uma live, vamos discutir bastante, fazer uma grande mesa de discussões com as coisas do Grêmio. E acho que essa, para mim, é a grande discussão nessa hora, nesse momento. Que time o Grêmio vai construir? Nós podemos ter a nossa opinião aqui sobre algumas situações, mas que time? Como que Renato vai moldar? A partir de agora, se agrega muitos nomes. E como que Renato vai desenvolver o trabalho do time? Como que ele vai fazer esse time jogar? Para mim, essa é a pergunta. E agora, Renato, com o encerramento da janela, vai dar ou não? Eu acredito que possa sempre. Mas eu sou suspeito, eu sempre acredito muito no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.